Chuva de projeto. O que é chuva de projeto e como nós podemos calcular uma chuva de projeto? Bem, quando se vai dimensionar uma estrutura hidráulica, muitas vezes é preciso estimar uma chuva com uma determinada duração T e com um tempo de retorno TR, que fornece então uma altura pluviométrica, uma lâmina de chuva máxima para essa duração e tempo de retorno. E isso é feito através de uma curva IDF, é uma das maneiras que você pode fazer para determinar essa chuva de projeto. Isso é muito comum em bacias pequenas, quando se vai fazer um projeto de drenagem, por exemplo, de um loteamento, né, de uma área urbana que você precisa fazer um sistema de drenagem. Então, essa precipitação máxima é admitida como sendo constante durante toda a duração da chuva. Então, você tem a chuva, o mesmo valor de chuva durante toda a duração. Então, isso é razoável de ser assumido numa área muito pequena, tipicamente até 2 km². É algo que você pode assumir porque é razoável de acontecer dessa chuva ser constante durante uma duração pequena. Entretanto, para áreas maiores, a duração da chuva, dessa chuva de projeto, ela vai ter que ser relativamente longa, né? Para áreas maiores, de algumas dezenas de minutos. Então, quando isso acontece, é necessário que você defina uma chuva que tenha intervalos com intensidades diferentes, né? Porque é o mais razoável de se considerar uma chuva de maior duração. Uma chuva muito intensa, ela não permanece constante por muito tempo. Então, a chuva de projeto é uma sequência de precipitações capaz de provocar a cheia de projeto, ou seja, a maior enchente para a qual a obra hidráulica deve ser projetada, né? Isso vale para uma estrutura pequena, uma galeria, né, uma ponte pequena dentro de uma área urbana, mas também vale para uma estrutura de grande porte, como uma barragem, por exemplo. Bem, existem alguns métodos para se calcular a chuva de projeto. Eu vou falar aqui do método dos blocos alternados, que é um método muito conhecido e muito provavelmente o método mais utilizado para se determinar a chuva de projeto. Então, aqui tem um passo a passo que eu vou mostrar um exemplo que é para ficar mais claro. Mas os passos são o seguinte. Primeiro, define-se a duração total da chuva, que é normalmente relacionada com o tempo de concentração da bacia. Lembrando que o tempo de concentração da bacia é o tempo que a água gasta desde o ponto mais distante, da nascente mais distante, até o exutório da bacia. Existem diferentes formas para calcular o tempo de concentração da bacia, né? Então, a duração da chuva de projeto, a duração total dela, tem que ser maior ou igual ao tempo de concentração da bacia hidrográfica. Define-se um tempo de retorno a ser utilizado. O tempo de retorno vai depender da obra hidráulica, dos riscos envolvidos. Existem recomendações, recomendações nos livros de hidráulica, manuais de hidráulica, sobre quais tempos de retorno adotar. A duração total da chuva você vai dividir em ao menos 6 valores de duração igual. Então, se a chuva, por exemplo, vai ter uma duração total de 30 minutos, você divide em 6 intervalos de 5 minutos. Pelo menos 6. O ideal é que você divida num número um pouco maior e, de preferência, em intervalos ímpares. Tá? Então, 9 intervalos, 7 intervalos, 11 intervalos, 13 intervalos. Um número ímpar fica mais adequado, eu vou mostrar depois por quê. Através de uma curva ou de uma equação IDF, você vai determinar a intensidade de chuva para cada uma das durações em que você dividiu a sua chuva. Se a chuva é de 30 minutos, então vão ser 6 intervalos de 5 minutos, então você vai calcular a intensidade para 5 minutos, depois para 10, para 15, para 20, 25 e 30 minutos. Quinto passo, multiplica-se cada valor de intensidade pela sua respectiva duração,
Então você vai transformar a intensidade da chuva em lâmina de chuva. Essa lâmina de chuva é uma lâmina de chuva acumulada do passo 5. Você vai ter que obter o valor de chuva por intervalo. No passo 6, então, você vai fazer a desagregação da chuva acumulada. Então, você faz a diferença entre lâminas sucessivas para cada intervalo para obter o valor de chuva por intervalo. E, finalmente, no 7º passo, você vai rearranjar os valores calculados no item 6, colocando o maior valor no centro do hietograma e os demais alternadamente ao seu lado em ordem decrescente. Então, por isso, eu sugeri o número ímpar de intervalos, porque aí o maior valor vai ficar realmente no centro do hietograma ou da chuva de projeto, que é o hietograma. Vamos fazer um exemplo que fica mais fácil de entender. Então, vamos utilizar o método dos blocos alternados para determinar uma chuva de projeto com os seguintes dados. Um tempo de retorno de 10 anos, o local é em Itajubá, Minas Gerais, e o tempo de concentração da bacia hidrográfica, onde que vai ser dimensionada a obra hidráulica, tem 43 minutos de tempo de concentração. Então vamos determinar essa chuva de projeto. Vamos fazer isso no Excel. Estamos aqui no Excel. A equação de chuvas intensas para Itajubá, a equação IDF é essa equação aqui, foi retirada do programa O Pluvio, da UFV. Então, o que mais nós precisamos de informação para esse cálculo é o tempo de retorno. O tempo de retorno foi determinado como 10 anos. E nós temos também o tempo de concentração, de 43 minutos. Então, esses são os dados. Esses são os dados da nossa bacia. Então, vamos, primeira coisa, fazer uma coluna aqui de tempo em minutos. E esse tempo em minutos, então, 43 minutos. Quantos intervalos nós vamos fazer? 43 minutos não vai dar um número de intervalos inteiros. Então, a duração total da chuva, ela tem que ser maior, tem que ser igual ou maior do que o tempo de concentração da bacia, né? Então, essa duração total nós podemos fazer aqui como sendo igual, para dar um número inteiro o tamanho do intervalo, vamos considerar então que a duração total vai ter 45 minutos. 45 minutos de chuva, então é maior ou igual ao tempo de concentração da bacia. 45 minutos, nós podemos então considerar 9 intervalos de 5 minutos, né, vai estar bastante razoável para essa chuva. Então o tempo aqui nós vamos colocar de 5 em 5 minutos. 5, 10, 15, isso vai até 45 minutos. Muito bem, agora vamos calcular a intensidade da chuva em milímetros por hora. A intensidade da chuva pela equação de chuvas intensas, então vai ser igual. Antes, deixa eu aumentar aqui, vamos fazer um zoom. Então, a intensidade da chuva vai ser igual a 1193 vezes o tempo de retorno. O tempo de retorno é 10 anos. Elevado 0,171 dividido por a duração da chuva. A duração é o tempo aqui em minutos, mais 11,3
elevado a 0,85. Primeira intensidade, 164,9 milímetros por hora. Para a segunda, então, muda o tempo de concentração é o mesmo, 10 anos, muda apenas a duração, que vai ser 10 minutos, então deu 131. Nós calcularmos até 45 minutos, então nós vamos ter que para 45 minutos dá 57,5. Muito bem, temos as intensidades, agora podemos calcular a precipitação, que vai ser uma precipitação acumulada em milímetros. A precipitação acumulada, ela vai ser igual à intensidade vezes a respectiva duração, né? Só que em horas, porque a intensidade está em milímetros por hora. Então, vai ser o tempo, que é a duração, dividido por 60. Então, isso vai resultar, então, em 13,7 milímetros. Depois, nós fazemos a mesma coisa para os demais. É só puxar. Então, a gente vai ter sempre a intensidade vezes a duração dividido por 60. Temos a precipitação acumulada, agora podemos calcular a precipitação por intervalo. Então, vai ser colocar um símbolo aqui, vai ser um delta P, precipitação por intervalo. Então, o valor vai ser, para o primeiro valor, é sempre o próprio valor, é igual a ele. Para o segundo valor, vai ser a precipitação acumulada para 10 minutos, menos a precipitação acumulada para 5 minutos. Para 15 minutos, vai ser a de 15 minutos, acumulada de 15, menos a acumulada de 10, e assim por diante. Então, nós vamos ter aqui, então, a precipitação, a intensidade, ela diminui com o aumento da duração, a precipitação acumulada, ela aumenta, e o ΔP, ele vai diminuindo também com a duração. Temos o ΔP, agora sim nós podemos calcular a nossa chuva de projeto. Podemos determinar a chuva de projeto, que vai ser, então, o procedimento que dá nome ao método. Eu pego o maior valor, que é 13,7, e vou colocar bem no centro. O centro é aqui, tempo 25 minutos. Então, eu pego o maior valor, 13,7, ponho aqui no centro. O segundo maior valor, que é 8,2, eu vou colocar antes ou depois do maior valor. Então, por exemplo, eu vou colocar colocar ele aqui antes. O terceiro maior, que é o 5,6, eu vou colocar do outro lado. Se eu coloquei o segundo maior antes, o terceiro maior eu ponho depois. E aí agora eu vou antes novamente. Vai ser igual o quarto maior valor. Vou do outro lado, igual 3,2, do outro lado, igual 2,6, igual 2,2, igual 1,9, igual 1,6. Então, nós temos aí nós temos então aqui a nossa chuva de projeto. Vamos fazer um gráfico dessa chuva de projeto. Marcar aqui o tempo, chuva de projeto, e inserir no gráfico aqui no tipo coluna. Chuva acumulada não. Então, nós temos a chuva de projeto, que vai ter esse formato aqui. Esse é o formato típico da chuva de projeto, né, que o maior valor de chuva fica no centro e os demais valores alternados antes e depois, por isso o nome blocos alternados. E então a gente tem esse formato típico da chuva de projeto,
que pode então ser utilizada para fazer o dimensionamento de alguma obra hidráulica. A gente vai ver em vídeos mais à frente que nós podemos converter essa chuva de projeto num hidrograma de projeto, ou seja, converter essa chuva em vazões de escoamento superficial, né, para fazer cálculos de obras hidráulicas. Então é isso, bem simples de fazer o cálculo da chuva de projeto pelo método dos blocos alternados.